Quero convidar o pastor Antônio Hildson aqui na frente, que vai continuar a exposição da palavra do Senhor. Enquanto ele chega, só para uma forma de alegria, não é nem um testemunho, mas só para dizer que, como nós estamos desfrutando de um banquete espiritual, a minha tia, que está assistindo, eu acredito, tia Nazinha, vocês sabem o problema de locomoção que ela tem, né? Então ela veio essas 2 noites, mas normalmente ela só vem domingo de manhã para a igreja, porque é problema que ela tem nas pernas, né? Também circulação. E ela disse assim: meu filho, amanhã eu não vou de manhã, vou assistir em casa, porque eu quero ir à noite, quero fechar as 3 noites. Mas quer dizer o seguinte, eu sinto lá na hora a minha circulação, porque fico um tempo sentado, né? Então eu sinto. Mas quer dizer que Deus está renovando minhas forças. Eu estou desfrutando do banquete espiritual. Então, assim, graças a Deus, se Deus quiser, ela vai estar aqui hoje à noite para terminar esse desfrute desse banquete. Glória a Deus, irmãos. Pastor, o tempo. Eu estou preocupado com o tempo. Não diga isso. Não diga isso, pastor. Não diga isso, que os irmãos não vão lhe perdoar depois. Até perdi aqui o cronômetro. O irmão, esqueci o nome do irmão lá do canto. O último do canto. Ismael, ele disse que tinha achado o versículo que eu queria, e nem estava em Reis e nem estava em Crônicas, estava em Lamentações mesmo. Coloca aí para mim. Lembra, Ismael, qual era o versículo? 5:1, já está na tela. Irmãos, forçaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Vocês imaginam milhares de soldados? As mulheres foram violentadas em Sião e as virgens nas cidades de Judá. Irmãos, imaginem 3 anos de cerco, soldados, vários soldados, milhares de soldados ao redor de Jerusalém. Homens que não viam mulheres há anos. Quando eles entraram em Jerusalém, como essas mulheres ficaram, irmãos? E não tinha esse negócio de idade, de nada, não. Eles não tinham pena, não tinham dó. Nós nem entramos no detalhe da invasão assíria em Israel do norte. Eles eram maldosos demais. Os assírios, eles pegavam as mulheres grávidas, eles amarravam uma perna ligada a um cavalo, ligavam a outra perna ligada a outro cavalo e batiam para eles correrem em direção opostas, só para ver o feto cair quando a mulher fosse rasgada. Eles eram maldosos. Então, muitas vezes, a gente não para ver a gravidade. As mulheres foram violentadas. Isso é estupro. A Bíblia considera o estupro como homicídio. É o mesmo peso. Tanto que na própria lei nossa, é um dos crimes mais hediondos que tem. Repugnantes. A sociedade não aceita isso em momento algum. Mas isso aconteceu. Então, aquilo das mulheres comerem seus próprios filhos, essa situação toda. E eu nem destaquei o fato do rei Zedequias. Rapidamente, irmãos, lá em... Deixa eu pegar aqui o nome dele. Em 2 Reis, se eu não errar aqui, de novo. Que de ontem para hoje eu nem corrigi o texto. Está aqui, mas achei. No verso 18 do capítulo 24, vai iniciar o 3º rei, que é o Zedequias. Eu tinha falado do Jeoaquim, falei do Joaquim, e agora falando do Zedequias. O Zedequias, que foi o último rei, ele foi o 20º rei de Judá. Ele tinha
diz o texto bíblico em 24:18 de 2 Reis, tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amutal e era filha de Jeremias de Líbna. Fez ele, mais uma vez, o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim, que tinha feito também como seus pais. Agora o verso 20. Assim sucedeu por causa da ira do Senhor. Isso é o que nos chama a atenção. Assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém, contra Judá, a ponto de os rejeitar de sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Sucedeu que no ano 9 do reinado de Zedequias, aos 10 desse mês, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém. No verso 2, a cidade ficou sitiada. No verso 3, aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, e não havia pão para o povo da terra. 4, então a cidade foi arrombada. E no final do 4 diz que o rei fugiu pelo caminho da campina. E no final do 5, diz que todo o exército do rei se dispersou e o abandonou. E no verso 7 diz: aos filhos de Zedequias mataram à sua própria vista. Acho que não tem nada pior, né, do que enfileirar os seus filhos e depois tirar a vida de cada um deles. Nós vamos morrer, mas quem tem filhos continua a vida através deles. E os filhos dos nossos filhos, eles continuam a nossa história. E enquanto filhos tiverem, nós existiremos. Por isso que a gente fala de Abraão como se ele tivesse vivido ontem, por causa da sua descendência. A gente fala assim de Abraão, de Davi, como se eles fossem nossos contemporâneos, descendência. E se tem uma coisa que Deus abençoou desses homens foi descendência. Tanto que a primeira bênção de Deus foi crescer e multiplicar. Isso é bênção de Deus. Isso serve para a família, isso serve para a igreja. Isso é avivamento. Crescer e multiplicar. Primeiro crescer e depois multiplicar. Irmãos, verso 7. Aos filhos de Zedequias mataram à sua própria vista, e a ele, depois de ter visto a morte dos seus filhos, a última imagem que ele viu, pois depois vazaram os seus olhos. Ele ficou cego. Eu não sei vocês, mas eu me importo com a última imagem que eu vejo antes de eu dormir. Eu me importo com isso, não sei porquê, mas eu me importo. Eu não gosto de assistir coisas ruins, eu não gosto de ver filme de terror, eu não gosto de ver nada que vá prejudicar, contaminar a minha mente. Eu não gosto de nada disso, né? E quando eu vou concluir a noite, eu gosto de trazer uma imagem boa. E eu quero fechar os meus olhos com aquela imagem. Ele ficou cego. E a última imagem que ele viu foi a imagem dos seus filhos sendo mortos. Sabe por quê, irmãos? Porque ele não obedecia à palavra de Deus. Porque ele rejeitou as palavras do profeta Jeremias. Ele deu ouvidos aos falsos profetas que iludiram a ele, iludiram seus príncipes, iludiram seus filhos e iludiram a nação. Parece que é mais fácil crer na mentira do que na verdade. Por mais que a verdade doa, é sempre o melhor para cada um de nós. E a ele vazaram os olhos, ataram-no com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Se ele não tivesse se rebelado, ele teria também ido para a Babilônia.
só que teria ido de forma pacífica. Ele não precisaria ir na forma como ele foi. Ele poderia ter simplesmente cedido, como Deus havia dito, porque a sentença, segundo Abacuque, ela ia ser executada. Mas a maneira como ela ia ser executada poderia ter poupado todo esse mal, se ele tivesse obedecido à palavra de Deus e se entregado por completo. Lembra que Deus já havia dito isso para o Ezequias, quando eles visitaram Ezequias logo após a sua cura. O profeta Isaías tinha dito para eles: eles virão, e quando vierem, eles vão levar tudo o que viram e não deixarão nada. Então já estava certo. Eles não poderiam ir contra a palavra de Deus. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Nós sabemos que esse mundo vai de mal a pior, não sabemos? Nós sabemos que tudo vai culminar numa grande tribulação. Nós sabemos disso. Mas nós também sabemos que nós podemos viver de uma forma alternativa ao resultado de tudo isso, se nós buscarmos a presença do Senhor e vivermos na dependência da sua vontade. Tudo pode ser diferente nas nossas vidas. Isso pode valer tanto para um contexto de pessoa individual, como de família, como de igreja e como de sociedade. Vou dar um exemplo para os irmãos. Eu não sei se os irmãos têm acompanhado o que tem acontecido nos Estados Unidos. O que tem acontecido o Bukele é presidente de que país? Não, Nicarágua não, é Ortega, Nicarágua. Ele é presidente... El Salvador, obrigado, El Salvador. Em El Salvador e também nos Estados Unidos, os irmãos percebem que, nesse primeiro momento, essas pessoas elas parecem loucas. Tanto o Bukele quanto o Trump. Parecem loucos. Mas o que eles querem? Eles querem o melhor para a nação deles. E uma das coisas que eles querem é limpar, é purificar a nação das drogas. A nação, ele quer purificar a nação daquelas mazelas que existem. Irmãos, eu vou fazer um comentário aqui e depois esqueçam. Eu estive em Nova York, pelo que pareça, mas eu estive em Nova York. Irmãos, a gente cheira maconha como cheira o ar daqui. É muita. E eu tive numa época onde tinha a maior quantidade de pessoas num só lugar, que é o final do ano, é a virada do ano. Times Square você não andava, era assim todo tempo. Não anda. Aquela história de segurança, aquela coisa só de rigidez e tudo mais, existe mesmo aquilo ali. Tinha mais gente fora, nas ruas paralelas, para entrar, do que as pessoas que já tinham lotado toda a Times Square para ver aquela bola e tudo mais, que lá é o Natal, o Ano Novo, o mais esperado do mundo. Então, tudo é besteira, tá? Que meu cunhado não veja porque foi ele que me levou, mas não tem nada melhor do que a igreja. E digo uma coisa para os irmãos: o ar é impuro. É impuro o ar. Arde os olhos, arde os narizes, as narinas, ardem. É muita fumaça. E tem lojas que vendem e tudo mais. Então Trump, ele quer limpar tudo isso. Ele fala muito do nome de Jesus. Eu não sei o quanto ele crê, o quanto ele entende, mas a gente nota que existe ali resquícios da palavra de Deus. A mesma coisa Bukele, fez uma limpeza, El Salvador estava podre. E nós, Brasil, estamos precisando também de um avivamento. Isso não é uma questão política, irmãos. Isso não é uma questão ideológica, não. Isso é o império das trevas contra o reino do Filho do amor de Deus. Hoje nós estamos vivendo em dias de trevas. De trevas. De trevas. E o que eu acho mais interessante é que muitas vezes nós somos ousados para ir contra certas coisas, dentre outras, a gente aceita bem e não fala nada.
Mas hoje o nosso país também tem liberdade para usar a maconha, livremente. E eu tive a infelicidade de um dia após essa liberação, estar andando no canal e uma pessoa estreando o seu primeiro dia de liberdade, livremente no banco, lá do canal da maternidade. E depois isso se virou mais comum ainda em vários lugares. E se você vai nesses litorais do Brasil, é o que mais você vê, e as pessoas não têm nenhuma cerimônia de usar na frente de qualquer pessoa. E não importa se tem criança passando ou não. É assim que o mundo está vivendo, mas pelo menos em alguns lugares a gente tem visto uma reação contra isso. E infelizmente, o prefeito de Nova York agora é a favor de tudo isso, né? Foi eleito agora recentemente, né? Mas enfim, às vezes a gente olha para uma situação dessa que a Bíblia nos mostra, de tanta calamidade, de tantos males, mas é resultado do pecado, irmãos. É resultado do pecado. Eu não fui lá na Califórnia, mas digo para os irmãos, é impressionante a quantidade de mendigos, de drogados, de pessoas que vivem em rua, que estão lá, e é o estado mais rico dos Estados Unidos. E agora o Trump está aqui na porta da Venezuela tentando impedir que as drogas possam chegar lá. Eu não quero entrar nesse assunto, irmãos, porque nós estamos sendo gravados aqui. Mas tem umas coisas interessantes que os irmãos precisavam saber a respeito disso. E do que tem acontecido aqui no Brasil. Mas não dá para falar isso com câmera na frente aqui, não. Mas vamos passar. Irmãos, isso aqui não deveria ter acontecido. É o que eu quero chamar a atenção dos irmãos hoje pela manhã. Não deveria. E isso leva-nos a entender que a nossa sorte, ela pode ser mudada. E que nós não podemos ter o estigma, a sensação que o que está acontecendo é impossível de se mudar. Não, é possível. Basta que nós queiramos que mude. Basta que nós queiramos reagir. Basta que nós queiramos obedecer aquilo que a palavra de Deus diz e crer naquilo que a palavra de Deus diz, que o próprio Deus vai mudar a nossa sorte, irmãos. E aí eu quero falar com os irmãos sobre o que aconteceu com o rei Josias. Um tempo de purificação e de misericórdia. E eu quero ir com os irmãos para 2 Crônicas 34. Tem em Reis também, mas vamos em Crônicas. Porque os irmãos sabem que Reis e Crônicas parecem ser a mesma coisa, né? Só que Crônicas, ele tem um aspecto espiritual, enquanto que Reis, ele tem um aspecto mais histórico, de tratar dos reis de Israel. E Crônicas, ele traz um aspecto espiritual, por quê? Porque Reis, ele trata tanto dos reinos do norte, como dos reinos do sul. Mas quando você chega em Crônicas, ele não trata mais do reino do norte. O único rei que ele na fala é ali do Saul, e depois um pouquinho acerca, eu nem lembro se ele fala acerca de Jeroboão, com aquela divisão do reino, mas tudo é voltado para Judá. Por quê? Porque o Esdras, quando escreveu Crônicas, ele queria restaurar a esperança e a fé em Israel, quando saírem do cativeiro, terem certeza que as promessas de Deus, elas mantinham-se vigentes e que elas iam ser cumpridas. Então, a história de Crônicas é um restabelecimento de fé, de esperança, para que quando o povo voltasse, e até para estimular o povo a voltar da Babilônia, para poder então recuperar a sua terra e viver novamente nas promessas de Deus. Então, Crônicas é diferente por isso. Mas vamos para Crônicas. Qualquer coisa a gente volta lá para Josias. Lembrem-se, irmãos, do Manassés. Manassés está conhecido aqui, né? A gente já falou tanto do Manassés, mas quero salvar o Manassés. Pelo incrível que pareça, Manassés se converteu ao fim da sua vida.
ele se arrependeu dos seus pecados, ele confessou a Deus, Deus o perdoou, e ele, o Manassés, apesar de ter sido o pior dos piores reis de Judá, ele conseguiu ainda servir a Deus. Ele conseguiu ainda mudar a sua sorte. Isso mostra para nós que não importa o que aconteceu, Deus sempre estará disposto a nos perdoar e a nos conduzir à sua vontade. E o rei Manassés, ele teve esse privilégio. Poderia até falar um pouco sobre isso, né? Mas não vou não. Os irmãos depois podem ler, senão o tempo vai passar e não vai dar certo. Manassés teve um filho, Amon. Amon também não foi boa coisa. Ele fez tudo quanto seu pai fizera. Mas depois do Amon veio Josias. Ou seja, Manassés o pior, aí veio o Amon, aí depois veio o Josias. No verso 1 do capítulo 34 de 2 Crônicas diz assim: tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Olha o verso 2. Fez o que era reto perante ao Senhor. Essa é a hora que a gente diz aleluia, né? Glória a Deus e tudo mais. Mas a gente não tem costume, né? Tudo bem. Mas, de qualquer maneira, dentre tantas coisas ruins, apareceu uma coisa boa. Essa coisa boa pode ser a Ibre, que é homônimo da Ibre, né? Isso pode ser a Igreja Batista Regular Emanuel, ou Israel. Desculpa, irmão. Israel. Sim, mas nós estamos aqui na Israel, né? Irmãos, pode ser que tudo comece aqui. Dentre tantas coisas ruins, apareceu uma coisa boa. Lembre-se, irmãos, nada é por acaso nessa vida. Se os irmãos escolheram esse tema, que é uma oração, não é para a gente perder tempo aqui e fazer de conta que é mais um aniversário, 14 anos da igreja, que a gente veio para cá se reunir, queria um monte de gente aqui e depois comer e ir embora. Não tem sentido isso, não. E digo mais para os irmãos, talvez isso aqui tivesse que virar, em vez de uma conferência, um congresso, para a gente discutir. Porque no meu primeiro momento eu pensei em trabalhar aqui, sabe o quê, pastor? Programa. Por que a gente faz o que faz? E o que a gente faz é para chegar aonde? Porque às vezes a gente não faz nada, e às vezes a gente faz alguma coisa. Mas a gente não faz o que faz, por que a gente não faz? E o que faz? A gente quer chegar aonde? Qual é o alvo disso? Os programas são importantes. Desde que os programas eles tenham uma finalidade para alcançar um alvo. Porque se eles não têm, nós só estamos gastando e desgastando as nossas energias. E isso tem acontecido com vários ministérios dentro da igreja. Eles existem por existir, porque alguém os criou e ninguém quer que eles acabem. Mas também ninguém sabe por que eles existem e por que eles permanecem até hoje. E muitas vezes nós não paramos para questionar a situação e nem queremos uma reforma. Eu acho que a igreja hoje precisa de uma reforma. E nós não podemos fazer uma reforma em âmbito nacional ou mundial, mas quando Lutero fez a reforma, ele não queria fazer uma reforma como alguém quisesse mudar o mundo. Não, ele só queria mudar o contexto dele. Quando ele indagou a situação das suas teses, que eram 95 questões, 95 perguntas, ele queria tão somente entender algumas coisas que ele não conseguia entender via a palavra de Deus, e que através disso ele pudesse servir com o seu coração em paz, sabendo que ele estava fazendo a vontade de Deus e não a vontade do homem. Porque tinha muita coisa na igreja, e ele só conhecia aquela igreja, e de placa só tinha aquela, e ele não queria sair dela, ele só queria entender. E a curiosidade de Lutero levou até nós.
Eu sei que tem batistas regulares que dizem que nós não viemos da reforma e tal, tudo mais, e também não quero entrar nesse mérito, tá? Não quero entrar nesse mérito. Mas, de qualquer maneira, foi um homem. Arão, cadê tu? Foi um homem, Arão. Mas esse um homem, Arão, ele já estava sendo contaminado por outros homens. Haviam outros reformadores. Haviam outras pessoas indignadas com aquela situação, que não suportavam mais. 100 anos antes de Lutero, já tinha um outro homem que também morreu pela causa, John Hughes. Morreu queimado. Ele não conseguiu ver o avivamento, mas ele profetizou. 100 anos depois o ganso viria. E então aconteceria aquilo que ele desejava. Espero que nós vejamos o arrebatamento. Mas se nós não o vermos na sua plenitude, que pelo menos comece conosco. E é assim que nós devemos pensar, irmãos. O mundo, ele pode ir de mal a pior, mas a igreja de Deus não. É a igreja do Deus vivo, para viver para a sua glória, em santidade e louvor. E aqui o Josias, no capítulo 34, diz: fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Irmãos, Davi era a forma de bondade de como servir ao Senhor. Lembra do Timóteo, que recebeu a mensagem de Paulo? Torna-te o padrão dos fiéis. O Davi se tornou o padrão de reis bons, tementes e que serviam a Deus corretamente. Quando se dizia que o rei era bom, era porque ele andou segundo o seu pai, segundo o rei Davi. E aqui diz, irmãos, que ele fez isso e não se desviou, a Bíblia diz, nem para a direita e nem para a esquerda. Então, esse negócio de direita e esquerda e tal, vocês esqueçam, tá? Você tem que olhar para o alvo, que é Jesus, e viver para a glória de Jesus. Porque se tem alguém que a gente tem que defender e não ter medo que ele vá decepcionar, é Jesus. Porque as pessoas, elas são pecadoras, elas têm as suas imperfeições e elas erram a qualquer momento, inclusive um pastor, né? Apesar de ter toda uma santidade e tudo mais, mas também erra de vez em quando. Então, nós sabemos que Jesus é aquele que nós podemos confiar, esperar e saber que ele nunca vai nos decepcionar. Meus amados irmãos, olha o que aconteceu no versículo 3. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda jovem, começou o que, irmãos? A buscar o Deus de Davi, seu pai. Quer arrebatamento, irmão? Desculpa, quer avivamento, irmão? Busca Deus. Busca Deus. Por que que acontece? Nós vivemos numa época onde os irmãos não leem a Bíblia, os irmãos não oram, os irmãos não congregam e os irmãos querem bênçãos. Isso é impossível, irmãos. Tem duas frases, duas perguntas lá no livro de Ruth, que diz assim: onde trabalhartes hoje e onde colhertes hoje? Né? Essas perguntas eram feitas quando eu era novo convertido, e elas, quando se perguntavam onde trabalhartes hoje, era para saber onde foi que eu evangelizei e para quem eu falei de Jesus. E quando se perguntava onde colhertes hoje, era perguntando onde você leu a Bíblia. E eu pergunto dos irmãos: vocês já leram a Bíblia uma vez, pelo menos, na vida? Tem irmão que nunca leu a Bíblia. Tem irmão que nunca se preocupou em ler a Bíblia. Porque tem irmão que não busca a Deus e não quer saber o que está escrito na Bíblia. Tem irmão que não se preocupa. E muitos irmãos que leem a Bíblia e que já leram a toda, eles não lembram de nada do que leram. E não voltaram a ler depois. Porque muitas pessoas também leem porque elas simplesmente querem ler para alcançar, às vezes, esse título de quem já leu uma vez a Bíblia, ou muitas vezes para receber um certificado, mas que não param para refletir. Outros leem a Bíblia e querem ler a Bíblia como um amuleto. Se eu já li a Bíblia hoje, eu estou protegido. Então eu não preciso ler 10 capítulos que eu não entenda, basta eu ler um versículo.
Irmãos, isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Eu sei que nós temos alguns métodos. Leia 3 capítulos por dia, que você vai ler a Bíblia toda em um ano. Eu sei que são incentivos para que as pessoas possam, de qualquer maneira, chegar à oportunidade de um dia ler a Bíblia toda. Mas eu digo uma coisa para os irmãos: mais do que você ler a Bíblia, você tem que ouvir a voz de Deus. Isso é diferente. Entre ler a Bíblia e ouvir a voz de Deus são coisas totalmente diferentes. Totalmente diferente, irmão. Totalmente diferente. E digo uma coisa para os irmãos: o que o Josias fez era como que ele tivesse sede. Era como se ele tivesse fome. Como quem vai em busca de comida, como quem vai em busca de água. Ele começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. No 12º ano, veja bem, no 8º ano do seu reinado, começou a buscar o Senhor. No 8º ano, passou 8 anos, tá? Ele não se tornou rei e buscou o Senhor. Demorou 8 anos para ele buscar o Senhor. A igreja tem 14 anos. Emanuel, 53 anos. O que importa, irmãos, não é o tempo que nós não deixamos, ou melhor, que nós não buscamos ao Senhor. O que importa é o agora. O que passou para trás a gente não pode recuperar, mas daqui para frente a gente pode. E ele buscou o Senhor. Agora olha só, 3 anos depois, não, 2 anos, 3, 4 anos depois, né? 12º, 1º, 12º. 4 anos depois, no 12º ano, começou o quê? A purificar a Judá. Ou seja, ele, um homem, começou a buscar o Senhor. Mas ele não chegou e disse: Arthur, eu comecei a buscar hoje ao Senhor, vem buscar comigo. Não, levou tempo. Ele ficou se consagrando. Porque, irmãos, não adianta você ter um momento de emoção. Você tem que consolidar o teu pensamento de busca. E você tem que estruturar essa busca, para que uma vez consolidado isso, que as pessoas olharem para ti e verem e reconhecerem que existe uma mudança na tua vida, elas vão começar a te acompanhar. E você vai começar a influenciar as pessoas. E as pessoas realmente têm visto que você tem sido diferente. E a diferença que vem de ti é em razão da obediência à palavra de Deus. Mas você não precisa ficar aquele chato, antipático, uma pessoa que muitas vezes ninguém quer próximo, porque não tem a sabedoria, o discernimento de poder compartilhar das coisas de Deus. Porque tem pessoas que a gente não gosta nem de ouvir falar do Evangelho. Elas são antipáticas, elas são intransigentes. São pessoas que elas querem meter goela abaixo as coisas do Evangelho. Não é assim não, irmãos. O profeta Zacarias disse que não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo do Senhor. Então ele passou esse tempo todo em busca, consagrando a sua vida. O avivamento começou, mas começou na vida do rei Josias. E é isso que vai acontecer. O avivamento pode começar, ele vai começar na tua vida. Hoje você vai ter aquele sentimento de ler a Bíblia, de orar, de dizer: pastor, eu estou com o Senhor. O que o senhor precisa? Estou à sua disposição. Eu quero agora estar com o Senhor. O que o Senhor mandar, eu vou fazer. Se o Senhor disser vai, eu vou. Se o Senhor disser fica, eu fico. Se o Senhor disser levanta, eu levanto. Se o Senhor disser senta, eu sento. Vou estar com o Senhor. Depois, começou a purificar a Judá. Agora vamos fazer um processo mais lato sensu, né? Um processo maior. Vamos expandir agora. O Evangelho não pode ficar só para mim. Eu não posso me sentir dono do Evangelho
e eu não querer compartilhar mais com ninguém. Tanto é que, se os irmãos observarem, pastor é testemunha disso, como se hoje não tem mais evangelização. Antigamente tinha um departamento que se chamava de evangelismo. Esse departamento de evangelismo, ele era setorial, ele fazia ele restringia a um grupo de irmãos a obrigação de evangelizar. Só que a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia nos ensina que todos nós somos evangelizadores. E se nós não somos evangelizadores, é porque secou o pote. Nós estamos sem óleo. Nós não temos o que oferecer mais às pessoas. Então, se você não evangeliza mais, é porque você não tem mais o que oferecer. Você está seco. E você não pode mais compartilhar com as pessoas porque você não tem. Você está desanimado, você não acredita mais naquilo que você disse que creu anos atrás. Não é mais aquilo que você pensava que era. O brilho do evangelho, o brilho das promessas já não existem. E você acabou que cedeu ao mundo, aos caprichos do mundo, e viu que o mundo continua o mesmo, e que muitos do mundo levam mais vantagem do que você. Então, para que você não perca as oportunidades do mundo, então você se enquadra a ele e abandona o evangelho. Quando foi a última vez que você pregou o evangelho para alguém? Digo uma coisa mais para os irmãos. A igreja tem que fazer um culto de evangelismo, chamado culto evangelístico, que é o culto de domingo à noite. Por quê? Porque os irmãos não evangelizam. Está errado. A Bíblia não diz, trazei para ouvir. A Bíblia diz, ide e pregai. Aí os irmãos estão trazendo as pessoas para o pastor pregar para elas o evangelho. Aí nós temos que gastar um culto para pregar o evangelho para os ímpios, sendo que os ímpios estão dentro da igreja. E era para a igreja sair e evangelizar as pessoas lá fora. E nós estamos vivendo em dias difíceis, ou seja, o melhor meio de você evangelizar são para aquelas pessoas que te conhecem, aquelas pessoas que confiam em ti, são aquelas pessoas que sabem que aquilo que você está dizendo corresponde com a tua vida, porque hoje, se você sair por aí batendo de porta em porta, ninguém quer te atender. A gente não quer atender ninguém. Se alguém chegar na porta da nossa casa com uma Bíblia debaixo do braço, o que você vai dizer? Ih, fecha a porta. Não é assim? E por que as pessoas vão querer nos atender? Eu fui uma vez, acho que foi a última vez que eu fui. Eu acho que eu cheguei atrasado. Porque quando eu bati na porta do homem lá, ele disse, de novo, vai embora, eu não quero mais atender ninguém hoje não. Mais um. Eu digo, acho que eu era bem o quarto. Eu digo, isso não está certo. Temos que repensar isso. E digo uma coisa para os irmãos. Se o teu trabalho, se a tua casa, se a tua escola, se a universidade, se o lugar onde você vive todo dia não for o teu campo missionário, nada vai acontecer, irmãos. Não existe essa que um ou outro é missionário. Nós aqui todos somos missionários no lugar onde nós convivemos. Quando você sai por essa porta, o mundo é um campo missionário. Ah, pastor, mas eu não sei falar. É mudo? Quem não sabe falar, é mudo. E ainda assim o mudo usa a técnica das libras e consegue falar. Não, irmãos. É porque muitas vezes nós não estamos mais crendo no poder de Deus. Ele começou a purificar a Judá e a Jerusalém. Olha os personagens aqui, irmãos. Os personagens da sentença de Abacuque. Judá e Jerusalém.
Começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos portes ídolos, das imagens de escultura e de fundição. Você pensa que isso é fácil, irmão? Isso não é fácil, não. Isso não é fácil, não. Qual é o dia de culto aqui, pastor? Quarta ou quinta? Terça e quinta. Flamengo vai jogar na terça. Não vou para a igreja. Esses ídolos são difíceis de tirar. Dependendo do que a pessoa... A maioria dos irmãos que não vêm para os cultos de terça e de quinta, não é porque eles têm compromissos reais. É porque eles têm ídolos nos seus corações. São pessoas que estão substituindo o Senhor por aquilo que dá a eles o prazer, a satisfação. Se nós não tivéssemos o culto de terça e quinta aqui e saíssemos pelas casas dos irmãos visitando, nós iríamos encontrar real. E essa realidade provavelmente ia constranger os irmãos que iam ficar envergonhados e chateados com o pastor que teve essa brilhante ideia. Isso é triste, irmãos. Todos os pastores batistas regulares reclamam que o pior culto de todos é o culto de oração. E o culto de oração é o culto que se busca a presença de Deus e a dependência dele. E se as pessoas não querem orar, é porque as pessoas não querem Deus. E se elas não querem Deus, como é que Deus vai querer satisfazer essas pessoas? E muitas vezes, quando vem para o culto de oração, não oram. Porque muitas vezes a gente fica conversando, o tempo passa. Aí alguém diz assim, então tu ora rapidinho aí? Mas é assim que funciona, irmãos. A gente não se prostra perante o Senhor. Para nós se ajoelhar é coisa estranha. A Bíblia diz que os servos do Senhor não só se prostravam, colocavam o rosto em terra, se humilhavam perante a mão do Senhor. Nós não conhecemos o Deus que nós pregamos, não, irmão. Nós não conhecemos esse Deus que é fogo consumidor, não. Nós estamos conhecendo um Deus que o mundo está apresentando, o Deus da Xuxa, o cara legal, o cara lá de cima, o cara que dá tudo para a gente, o cara que ama, o cara que é amor. Esse Deus fogo consumidor, a gente não sabe quem é ele, não. Esse Deus que vai mandar as pessoas para o inferno e depois para o lago do fogo, esse Deus a gente não conhece. Esse Deus irado e zeloso, a gente não conhece esse Deus. Esse Deus que vai aplicar a sua justiça, porque as pessoas não creram na dele que é Jesus. Nós não conhecemos esse Deus. Nós estamos na igreja, irmãos, como se nós estivéssemos no mundo. E as pessoas do mundo, elas não conhecem Jesus. Nós nos vestimos como as pessoas do mundo. Nós andamos como as pessoas do mundo. Nós falamos como as pessoas do mundo. E nossas coisas são iguais às coisas das pessoas do mundo. Sabe como os adolescentes falam, pastor? E aí, mano? E aí, bicho? Como é que tá? Eu digo, meu amigo, tu é crente? Isso é linguajar? Tu já pensou chegar com Deus? Nessa linguagem? Isso revela muita coisa, irmãos. Revela muita coisa. Muita coisa mesmo. Pagou, né? Deixa eu ver aqui. No verso 3, purificou o povo. Pastor hoje, irmãos, para ter coragem, que nem o rei Josias, para purificar o povo, ele tem que ser macho. Porque ele não consegue. Porque os irmãos, eles querem mandar no pastor. As igrejas convidam um homem para ser pastor, mas a igreja quer pastorear o pastor. Pastor, o senhor vai trabalhar tal dia e tal dia. Pastor, o senhor vai visitar tal dia e tal dia. Pastor, o senhor vai fazer isso e isso. Pastor, o senhor vai fazer aquilo. Se o pastor fizer qualquer coisa fora daquilo que a igreja estabeleceu para ele, ele está fora. Então não é pastor, irmão. Se o pastor não tem autonomia para cuidar do rebanho, ele não é pastor. Não existe esse pastorado. Não existe, irmão. Se o pastor não puder chamar a pessoa e exortar e admoestar e dar essa correção para ela, encaminhando ela à palavra de Deus, se ele não tiver essa autoridade, ele não é pastor. Não é.
Não, pastor, o senhor não pode decidir nada sozinho, o senhor tem que decidir com nós tudinho. E aonde é que está escrito isso na Bíblia? Não, porque a igreja não é sua. E Deus entregou para quem? Para quem Deus entregou a sua igreja? Me diga. Está lá no Apocalipse. A Bíblia diz que Deus escreveu as cartas para quem? Para quem que Deus escreveu as cartas? Para o anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? Quem é? Por que ele está escrevendo aquela carta para o anjo da igreja? Porque é ele que vai dar conta. É ele que vai dar conta. É dele que Deus vai pedir conta. Deus não está escrevendo diretamente para a igreja, não. Está claro lá, ao anjo da igreja, 7 cartas endereçadas aos 7 anjos da igreja. Ele está tratando de problemas da igreja? Tá. Todas aquelas cartas estão tratando de problemas da igreja. Mas quem é que pode resolver os problemas da igreja? É o pastor. Agora, se a igreja não confia no pastor, se a igreja acha que ele não é pastor, que ele é um falso pastor, primeiro, bem feito, e segundo, ele não pode continuar como pastor. Bem feito porque escolheram errado, né? Eu não consigo entender uma igreja que escolhe um pastor com um final de semana de conferência. Eu não consigo entender, mas nem conhece a esposa, não conhece os filhos, só ouviu a pregação dele. Se ele falar bem, amém. Se ele rir um pouquinho e abraçar todo mundo, já conquistou o coração de todo mundo. Mas ninguém conhece nada do histórico dele. Se for um dia convidar um pastor, depois de 100 anos desse aqui, depois de 100 anos, aí tem que passar pelo menos, no mínimo, um mês. E todo dia com ele, para saber se é verdadeiro. Porque falso, tem muitos por aí. Ele é o responsável. Se ele não tiver essa autoridade para purificar, quem vai ter? Só que os pastores hoje são muito acovardados. Eles têm medo. E muitos orientam o seguinte: não, meu irmão, vá com cuidado, porque isso pode, aquilo outro. Meu irmão, Josias, ele purificou tanto Judá quanto Jerusalém dos altos, dos portes ídolos, das imagens de escultura e de fundição. Ajudem o pastor a ter essa autoridade. Ajudem o pastor a ser fortalecido. Ajudem o pastor a ir ao encontro e poder fazer uma limpeza. Porque se não fizerem isso, tanto ele quanto as ovelhas se tornarão culpadas. Olha o versículo 8. No 18º, quantos anos? 10 anos depois dele começar a buscar o Senhor. Viu como as coisas não são? As coisas não vão acontecer. Terminou a conferência, então, irmãos, segunda-feira agora, nós vamos reunir esta igreja e nós vamos fazer uma vigília. Na terça-feira, nós vamos fazer um programa de leitura. E na quarta-feira, a gente vai começar um seminário. Aí na quinta-feira, todo mundo em jejum. Não, peraí, não é assim não, irmão. Primeiro que ninguém vai conseguir acompanhar, né? Não vai conseguir. Mas se for assim, e se for o Senhor que instituir, tem que garantir. 10 anos depois, no 18º ano do seu reinado, havendo já, olha a palavra, havendo já, então o povo já estava purificado. Havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e a Maazéias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Irmãos, como hoje é interessante. As pessoas vão começar uma igreja, irmão Marquinhos, a primeira coisa que elas querem é um templo pronto. Elas querem um templo pronto, né, pastor? E elas querem um templo pronto já com aquele piso bonito, né?
aquele piso bonito, brilhoso, porcelanato, né? Elas já querem com ar-condicionado, elas já querem com o som e multimídia de top, número 1, sendo que não tem ninguém. Não tem ninguém. Irmãos, o trabalho não começa com tijolos e cimento. O trabalho não começa com fios. O trabalho não começa com climatização nem com som. O trabalho começa com pessoas. Começou com o rei. E o rei começou depois então a transferir também para o seu povo, que agora eles vão cuidar da casa. A casa estava fechada, irmãos. A casa estava abandonada. A casa era só entulho. Era só entulho. Agora pensem comigo, hein? O povo de Israel saiu do Egito, fez a tenda. Depois da tenda, chegaram e estabeleceram-se em Israel, ali em Canaã. O povo consolidado em Canaã, tudo por conta de Deus. Aí então o Davi faz aquele templo maravilhoso pelas mãos de Salomão. Aí é uma coisa suntuosa. Quem já viu a imagem do templo reconstituída, ele ficava no alto, quando o sol batia nele, por ele ser recoberto de ouro, ele brilhava como o sol. O negócio era incrível. Por isso o profeta Abacuque disse que Deus iria fazer coisas que o pessoal não ia ficar sem acreditar. Como assim? Nós, o povo do Deus Altíssimo, aquele que desbarata todos os exércitos, não conseguiu entender. Irmãos, a casa, o templo, era algo de impressionar. Era uma das maravilhas do mundo. Tudo em ouro, irmãos. Aqui tem ouro, pastor? Só os bancos que parecem, né? Amarelinhos e tudo, né? Nem o senhor tem uma cadeirinha de ouro, nada? Está fraco aqui, né? Irmãos, lá era ouro, irmãos. Tudo de ouro. Era a casa de Deus. Essa casa estava em ruínas. Ruínas. Um dos reis de Israel, a Bíblia diz que na época dele, acabou o sacrifício, parou-se de oferecer o incenso. Aí é engraçado que ele diz assim, e apagaram as luzes, e fecharam a porta. Você imagina essa igreja que um dia parar a pregação, parar o culto, apagar as luzes, fechar a porta e não ter mais culto? Você consegue imaginar isso? Isso aconteceu em Israel, com o povo de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Várias igrejas na Europa, igrejas que foram tradicionais, igrejas centenárias, igrejas que viveram avivamentos, estão fechadas. Algumas delas são depósitos. Outras viraram ruínas. Não tem mais nada. Só história. Então, o que aconteceu lá em Israel tem acontecido nos nossos dias. Várias igrejas fecham. Igrejas sérias fecham. Todo ano. Elas fecham. E se a gente não cuidar, irmãos, as nossas fecham. E não pense que não vai fechar, que fecha. Tem congregações nossas fechadas. Tem congregações nossas que já reabriram várias vezes. Tem congregações nossas que já foram vendidas. E que viraram história. Por quê? Por quê? Porque faltou buscar o Senhor, porque faltou purificar o povo, para poder então dar vitalidade à igreja. E eles foram reparar a casa do Senhor. Deixa eu ver aqui o Jason, só um pouquinho. Jason,
Olha o versículo 9 aí, Jason. Foram a Ilquias, sumo sacerdote, e entregaram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus e que os levitas, guardas da porta, tinham ajuntado dinheiro provindo das mãos, presta atenção, Manassés, Efraim e de todo o resto de Israel, como também de todo o Judá e Benjamim e os habitantes de Jerusalém. Pastor, para não usar tantos versículos, esse aqui vai ser o chave, mas o Josias, ele não se preocupou só com Judá e com Jerusalém. Ele avançou por todo o norte e pregou o evangelho para todo o norte de Israel, levando também a mensagem de esperança para os irmãos que tinham se separado nos dois reinos, reino do norte e reino do sul. Ele não ficou naquela, disse, não, isso aqui é só meu, isso é só meu e do meu povo. O problema é deles se eles se afastaram de nós. Se eles saíram do nosso meio, eram porque eles não eram dos nossos. Que morram. Bem feito o que aconteceu. Não, não foi isso que ele fez, não. Mas muitas vezes nós somos assim. Nós não temos uma mentalidade de reino de Deus. A gente tem uma mentalidade muito medíocre de umbigo. A gente pensa muito no que é nosso, no que é meu, no nosso umbigo. Se é meu, eu ajudo. Se não é meu, eu não ajudo. Ou seja, se começou, o problema é dele. Eu não vou ajudar o pastor José Edson. José Edson é o outro, né? Albuquerque, né? Pastor Edson Pergentino. Não vou ajudar ele, não, porque se eu ajudar a ele, todas as honras, tudo ele vai receber e eu não vou aparecer. Irmãos, que mediocridade. Eu tenho que pensar na obra de Deus como obra de Deus. A obra não é minha, a obra não é dele, é a obra de Deus. Se a obra de Deus crescer, é Deus que vai ver o que ele fez e o que eu fiz. E não importa quem vai sair na foto, quem vai sair nas imagens, quem vai ser reconhecido, quem vai receber alguma coisa por isso. Não importa, irmãos, porque a gente não está aqui para receber galardão dos homens. A gente está aqui para receber o galardão de Deus. E quanto mais você fizer sem aparecer, tanto mais você vai receber do Senhor. Porque se você fizer na intenção de aparecer para as pessoas e ter reconhecimento delas, saiba que você vai receber das pessoas o seu galardão, deixando de receber do próprio Deus. Porque se a tua mão faz alguma coisa e diz para outra, então você se vangloriou. E se você se vangloriou, você perdeu a bênção. Você perdeu o galardão. Mas como tem irmãos que gostam de se aparecer? Se eu te ajudar, você tem que publicar. Se eu te ajudar, você tem que colocar lá a placa. Se eu te ajudar, você tem que colocar o nome. Eu não peço mais ajuda para Uber e para Cibrac. Não peço mais. Tem que fazer comercial. Tem que fazer, como é que chama? Publicação, como é que diz? Merchandising, né? Tem que fazer. Não, meu irmão. E outra coisa, você não está vendo o que precisa? Quem tem que falar o teu coração é Deus, não é eu. Agora, se tu quiser ficar com tudo que Deus te dá, fica também, irmão. Só que você está restringindo a tua bênção. Porque a Bíblia nos ensina que falou Jesus, embora a gente nunca saiba onde ele falou, mas Paulo disse, mas bem-aventurado é dar do que receber. O Paulo disse que foi Jesus que falou, mas não tem nenhum dos evangelhos isso. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Mas como os irmãos são medíocres, são assim, ó, é muquirana, né? São assim, ó. Eles pagam juros e mais juros de carro. Eles pagam juros e mais juros de moto. Eles pagam juros e mais juros de tudo. Eles gastam nas lanchonetes, eles gastam nos restaurantes, eles gastam nas suas férias, eles gastam nas suas viagens. E quando é para as coisas do Senhor, que nem o salário do professor Raimundo. E um pouquinho menos. Um pouquinho menos. É vergonhoso. Tem muitos irmãos que não entregam dízimos, tem muitos irmãos que não entregam ofertas, e a Bíblia os chama de ladrão, infiéis. E o devorador está levando tudo mesmo, ele não está percebendo. Tem hora que ele pensa assim que ele é
aquele que nunca vai acabar com o que tem, e de repente ele se vê como se nunca tivesse nada, em desespero. Irmãos, o que vai valer não é o que a gente faz para nós mesmos. O que vai valer é aquilo que a gente faz no reino. A Bíblia diz: a obra do Senhor não é vã. E o resto? E o resto é vão. Mas a obra do Senhor não. Quais são nossas prioridades, irmãos? O nosso programa significa o quê? Aonde nós queremos chegar? Muitos irmãos e irmãs desistem da fé porque não sabem nem o que estão fazendo aqui. E olham para o mundo e veem que está perdendo as oportunidades do mundo. E se voltam para o mundo porque acham que o mundo é melhor. Essas pessoas nunca entenderam a fé e nunca conheceram Jesus. Porque se eu tivessem conhecido, eram pessoas indignadas com tudo que está acontecendo, querendo respostas para as coisas que estão acontecendo, na esperança de serem mudadas para a glória de Deus. Todo Israel, ele levou o evangelho para todo mundo, ele levou esperança para todo mundo, ele levou fé para todo mundo, ele queria que todos se voltassem para Deus, e eles se voltaram. E o que eles fizeram? Eles ofertaram, e eles recuperaram a casa do Senhor. Deixa eu ver aqui, eu vou pular aqui. Versículo 19. Versículo 19. Irmãos, ele purificou o povo, ele restaurou a casa de Deus, o Josias, porque ele praticava a palavra de Deus. Não basta a gente pregar a Bíblia, não basta a gente ler a Bíblia, a gente tem que praticar a Bíblia. Jesus falou, terminando o sermão da montanha, Jesus falou o seguinte: Jesus, nem adianta, Jesus, o teu bocejo para mim não vale. Te conheço desde criança, né? Nem adianta bocejar, Jesus. Vai dormir tarde. Cadê o Juan? Tá ali, né? O Juan até trocou de lugar para eu não ver ele, né? Que ele estava se contorcendo ali todinho. Eu pensei até que era coreografia, né? De que maneira não, ele estava... Ali disse, pai, eu não estava mais nem me sentindo. Eu digo assim, não deixa a irmã Sandra aí não, devolve ela, né? Buscar o quê, rapaz? Pode ir, irmã. O pessoal que está assistindo não sabe de nada que está acontecendo, né? Mas está tudo certo, irmão. Irmãos, digo aos irmãos, ele praticava a palavra de Deus. Olha o que diz aqui no verso 19. É uma leitura extensa, mas eu prefiro que os irmãos vejam na leitura, porque é a palavra de Deus, do que uma coisa que eu estou falando aqui, os irmãos não sabem nem onde está, né? Olha o que diz. Tendo o rei ouvido, o quê? As palavras da lei. Por que ele ouviu as palavras da lei? Porque, irmãos, ele começou a buscar o Senhor, pelo incrível que pareça, pastor, sem Bíblia. Só pelo que ele tinha ouvido falar. Porque ninguém sabia aonde estava o livro da lei. O livro da lei estava perdido. Não tem aquela história do homem que diz, pastor, eu estou com 2 anos, pastor, que perdi o meu óculos, pastor. Diz-se verdadeira essa história. E o pastor, então, não tinha levado a Bíblia dele para a visita. Disse, então, o irmão pode me emprestar a sua Bíblia, por favor? E então o irmão foi lá na estante, pegou a Bíblia. Quando o pastor abre a Bíblia, o que está dentro? O óculos do irmão. 2 anos que não lia a Bíblia. Mas aqui, nesse caso aqui, eles não sabiam mesmo onde a Bíblia estava, tá? Tendo o rei ouvido as palavras da lei, que foram os seus servos que acharam lá no templo, quando começaram a fazer a reforma, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, Aicão, filho de Safã, Abdon, filho de Mica, a Safão, o escrivão, a Asaías, servo do rei, dizendo, ide e consultai o Senhor por mim e pelos restantes em Israel e Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor. Opa, a sentença estava à vista. Que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor, para fazer tudo quanto está escrito neste livro. Então Ilquias
e os enviados pelo rei foram ter com quem, irmãos? Profetiza Hulda. A gente passa, irmão, não percebe. Não tinha mais um homem que prestasse. Graças a Deus pelas mulheres. Ainda restava uma. A profetisa. Vai chegar um dia, homens desta igreja, que as mulheres vão estar nesse púlpito aqui pregando porque vocês estão aí sentados. Digo para os irmãos, vai ser assim. Nunca vi na vida uma classe tão inerte como a classe de homens dos nossos dias. Não querem nada com nada. Deixam tudo nas costas das mulheres. São descansados. Desinteressados. Passaram a ser costelas e deixaram de ser cabeças. Se a mulher não trouxer ele para a igreja, ele não vem. Se a mulher não fizer as coisas, nada acontece. Está impressionante, está dando nojo dos nossos homens. Não de vocês, tá? Eu estou usando vocês, que lamento, eu estou aqui mesmo. Mas está dando nojo dos homens. Nojo. Que geração é essa, irmãos? E os nossos filhos estão todos, né, sendo molengão. Eu aperto a mão dos meninos hoje. Eu apertei a mão de um ontem, quase eu quebro. Desculpa, irmão, desculpa. Irmão, dá nojo. Pegar numa mão que o cara não aperta a tua mão, ele faz bem assim. E na perna dos dedos. Irmãos, o que é isso? Que geração é essa? A gente não tem uma geração de homens. As mulheres estão dominando. Ah, pastor, isso nunca vai acontecer. Está repreendido no nome de Jesus. Nós temos hoje, lá na Bolívia, em La Paz, 4 mulheres, sem nenhum homem, fundando igreja. Por falta de quê? De homens. 4 mulheres, se eu não estou errado. Criselite, Duda, Marcela, e a próxima que vai. Né? E a próxima que vai. Porque, pelo visto, não vai um homem. Irmãos, está triste. Já vai atrasado, mas pelo menos vai. Já vai atrasado. Porque elas estão lá para fundar a igreja. Quem vai ser a pastora? A Criselite, que é a mais velha? Fica difícil uma situação para elas. É desconfortável. É desconfortável. Se você olhar, irmãos, e ver nos seminários, está cheio de mulheres. As mulheres estão indignadas com a situação. As mulheres estão com sede de fazer a obra de Deus. E os homens? Os homens estão procurando conforto, estão procurando rede, estão procurando esporte, estão procurando isso, estão procurando aquilo, estão procurando só lazer, só estabilidade. Irmãos, Deus não nos fez para isso, irmãos. Deus nos fez para muito mais. A mulher, a profetisa, mulher, olha lá o marido dela ainda tem, né? Mulher de salão, né? O guarda-roupa, olha, ele é guarda-roupa. A mulher foi pregar o evangelho e o homem foi guarda-roupa. Né? Ou seja, ele foi cuidar da casa, né? Não tem nada a ver, irmão. O contexto histórico é outro, mas só para a gente brincar no nosso contexto, né? Mas o homem foi cuidar da casa e a mulher foi trabalhar, né? É mais ou menos isso, né? Os homens estão meio preguiçosos, né? Tão molenga, meu, mas tão molenga mesmo, gosta de depender de mulher. Às vezes eu brinco lá em casa, eu disse, queria tanto que a Ana ganhasse muito dinheiro, eu ia comprar uma rede de 2 cordas, só para administrar, né, o dinheiro e tal. Eu falo isso brincando, né? Mas é feio para um homem isso. É feio. A maioria dos nossos casamentos que estão se acabando, não é culpa das mulheres, não. É culpa dos homens, que não assumem a sua posição como homem. E quando vão perceber, já perderam. Já se esvaiu as possibilidades de restauração. Voltando aqui. Foi ter com a profetisa Hulda, mulher de salão, guarda-roupa, filho da corte, etc, etc e tal. E habitava na cidade baixa em Jerusalém. Passa. Aí ela lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Rapaz, irmãos, eu já ouvi uma mulher pregar. Eu fui para um culto uma vez, pastor. 2 vezes, na verdade, eu não sabia. Me convidaram para o culto, eu fui. Aí cheguei lá, a mulher estava pregando. Foi desconfortável para mim. Não pela mulher.
mas pela Bíblia. O Paulo disse: ordeno que a mulher não ensine, nem tenha autoridade de homem. Ai, que machismo, Paulo, não é, irmã? Isso é do tempo dele. Não, irmãos, pelo contrário. O Paulo estava protegendo as mulheres. Protegendo. Qual é o nome da tua mulher, tu? Jaide? Já pensou a Jaide um dia, né, pregando aqui na frente, e ela for contestada? Quem vai sentir as dores? Quem vai sentir as dores? Quem vai sentir as dores? O Arthur. Minha mulher? Ei, rapaz, não fala assim com a minha mulher, não. Não, deixa ela responder. Ela é líder. Está na frente. Tem que aguentar a pancada. Não ordeno que a mulher fale na igreja. A mulher fala, vamos dizer que ela não é casada. A irmã Johnny mesmo, né? A pastora Johnny. Levanta, vai levantar e vai falar: não, isso não é assim, não é assim, não é assim, não é assim, não. Aí o outro irmão diz: ei, pode calar a boca, fica baixo aí. Aí o pastor: como é que é, rapaz? Você está mandando a minha mulher calar a boca? É? Por isso que Paulo não quer que a mulher fale, para proteger a mulher. Porque ela está debaixo da autoridade do seu marido. Por isso que o Paulo diz: se ela tiver dúvidas, que pergunte em casa do marido. Então o Paulo quer proteger as mulheres. O Paulo quer resguardar a integridade das mulheres. Paulo quer evitar um problema, que o homem se revolte e cause um dano na igreja. Não é que Paulo é machista, eu acho que o Paulo é feminista, né? Ou não, feminina é demais, né? Mas o Paulo queria cuidar das mulheres, ele queria proteger as mulheres. Ele não queria que as mulheres passassem por um vexame, fossem constrangidas. Então ele disse: opa, fiquem quietas. Porque é melhor vocês ficarem quietas e serem resguardadas do que vocês se exporem e alguém se levantar contra vocês. E aí causar um grande dano na igreja. Mas ninguém entende assim. O pessoal pensa machismo, essas coisas e tal, tudo bobagem. Nenhum momento a Bíblia é machista. Tanto é que nós temos uma profetisa aqui. Sabia que a mulher do Isaías era profetisa também? Vocês sabiam disso? Vocês não sabiam? Uau, passou ontem no jornal. Vai. Assim diz o Senhor. E a mulher estava pregando, pastor. O Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor: eis que trarei, eis que trarei. Ele vai trazer. Eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá. Visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor está derramado sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, esse porém, contudo, entretanto, todavia, né? Esse porém é o avivamento. Porque um homem, um único homem, tira essa imagem, volta para a principal. Volta para a principal, tira essa imagem, guarda aí. Está vendo? Uma única chama. Um único homem. Josias. Único homem, Josias. Mudou a história de uma sentença. Irmãos, você pensa que não, você pode mudar essa história. E eu não estou aqui sendo demagogo não, tá, irmãos? Não estou sendo. Se vocês forem ler a história dos juízes, vocês lembram onde Gideão estava? Vocês lembram onde Jefté estava? Eles estavam no anonimato. Eles não eram nada, eles não eram ninguém. Estava lá debulhando as coisas, escondendo, né, com medo. E Deus fala. Quando Deus fala, a história muda. Se Deus falar o teu coração,
a história vai mudar. A história vai mudar. Como mudou aqui na história do rei Josias. Volta lá. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direi: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, quando ouviste as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Deus pode, irmãos. Talvez tanto tempo as pessoas estão orando e Deus não ouve. Quantas vezes a gente está orando e nada acontece. E tem gente que ora por orar, porque nem espera mais a resposta. E às vezes a resposta vem, ela nem agradece e nem também lamenta. Não tem. Quem já ouviu falar de George Miller? Alguém aqui já ouviu falar de George Miller? Conhecido como o apóstolo da fé. Ele tinha um livro de orações e de respostas, datado. O homem era impressionante como ele tinha uma comunhão com Deus. Ele era um nada, um homem sem esperança na vida. E um dia Deus falou com ele, ele falou com Deus, ele se tornou um homem que fez a diferença na sua história. Ele cuidava de pelo menos uns 4 orfanatos. Milhares de vidas estavam debaixo do seu cuidado. E o único que o sustentava era Deus, porque ele não tinha renda para sustentar ninguém. E Deus nunca o abandonou. Leiam a história um dia de George Miller, o apóstolo da fé. É impressionante como aquele homem conseguiu causar um grande avivamento na sua história. Um homem. Se vocês já leram a história de Hudson Taylor? Alguém aqui já leu a história de Hudson Taylor? Leiam a história de Hudson Taylor. Há anos missionários já estavam lá na China. Anos. Missionários ingleses que foram para a China e nunca a Inglaterra saiu de dentro deles, porque eles viviam na China como se ingleses fossem. Foi Hudson Taylor para lá, olhando aquela situação, não via progresso, olhando aquela situação, anos e nada acontecia. Ele disse: algo está errado. Questionar. Algo está errado, algo está errado. E ele começou a entender a cultura, porque o povo, ele não recebia ninguém que não fosse igual, e não entrava na casa de quem não fosse igual. Tinha que ser chinês, para poder então ter essa afinidade, estreitar os laços, para poder chegar ao ouvido deles e falar a palavra de Deus. O que Hudson Taylor fez? Mudou. Se transformou num chinês. Tinha acesso à casa dos chineses e os chineses tinham acesso à sua casa. O homem causou um grande avivamento. Ele só tinha 25 anos. Quando ele começou uma missão chamada Missão do Interior da China. Ele começou com 16 missionários que não tinham sequer uma única oferta. Hoje a sua missão tem mais de 1000 missionários. Ela existe até hoje, ele está morto. Mas esse homem não só ficou na capital da China, ele entrou pelo interior da China e ele ganhou milhares de almas para Jesus. Um homem e um avivamento. Isso sem falar de outros homens como Carlos Studd, e vamos falar de outros e outros. É só os irmãos lerem também os Heróis da Fé, que é mais resumido, mas também tem um grande impacto. Os irmãos lembram de Moody, né? Dwight Lyman Moody. Trabalhava numa loja que fazia sapatos, né? Foi evangelizado por um professor de escola bíblica dominical. Um homem que ninguém queria que ele ensinasse na classe de escola. E que em poucos dias, depois que ganhou uma sala de entulhos, conseguiu 600 alunos. Um homem que pregou tanto o evangelho e ganhou mais de 500 mil de almas para Jesus. Mais do que o Rio Branco tem de habitantes. Um homem na cidade de Chicago. Um homem. Deus pode, irmãos. Deus pode.
Quem era Edson até um dia desse? E eu. Pior ainda. Menos que o pastor Edson. Irmãos, Deus pode, através da sua vida, como pôde, através da vida de Josias, porque ele se humilhou, rasgou as vestes dele, chorou perante o Senhor, ele disse: também eu te ouvi. Continua. Pelo que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhidos em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus moradores. Então levaram eles ao rei esta resposta. Deus pode mudar, irmãos. Lembra de ontem? Ele falou: se eu disser a uma nação que vou destruí-la e ela se arrepender, eu mudo. Como aconteceu com Nínive. Porque quando Deus perdoa, Ele perdoa, Ele esquece. Não me lembrarei mais dos vossos pecados. Lembra de Isaías? Não importa o que vocês fizerem. Se vocês se arrependerem, eu perdoo. Ainda que os vossos pecados sejam os piores, eu perdoo, porque eu sou rico em perdoar. O profeta Ezequiel, no 33, o Deus chama ele de atalaia. Avisa o povo do perigo. Mostra para o povo o perigo. Se o povo se arrepender, eu perdoarei. E não morrerão nos seus pecados. Mas se tu não avisares o povo quando eu disser, e o povo morrer nos seus pecados, eu demandarei de ti o sangue deles. Hoje todos nós, irmãos, estamos nos tornando culpados, porque nós estamos conhecendo a palavra de Deus. O que nós vamos fazer daqui para frente vai definir o nosso futuro, de receber ou não o mal que Deus tem estabelecido. Vou dizer para os irmãos um testemunho aqui. Eu disse na sexta-feira que muitas pessoas não acreditam mais em avivamento. Não acreditam mais. Por conta dos últimos dias, né? Dias difíceis. Paulo fala, 2 Timóteo capítulo 3, os homens seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Vivem aprendendo e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Estão sempre na igreja, sempre ouvindo, mas saem mais seco do que quando entram. Mas, irmãos, avivamento ainda existe. Nem que seja o nosso avivamento, mas ele existe. Ele existe. Você não pode mudar o mundo. Talvez você não consiga mudar a sua igreja. Talvez você não consiga mudar a sua família. Mas você vai poder mudar a sua vida. A sua vida, ela tem que ser mudada. Não tem como, não tem negócio. Porque sobre as outras pessoas você não tem domínio e nem autoridade. Mas sobre a sua vida você tem. E digo uma coisa para os irmãos. É provável que os irmãos vejam milagres acontecer. O pastor disse que na oração dele, que já não se convertem mais pessoas como antigamente. Não sei se ele lembra, mas ele falou isso na sua oração, falou isso na sua oração. Eu gosto de prestar atenção em oração. Outro dia, uma irmã, mulher de pastor, ela estava jubilando no grupo de mulheres de pastores, porque uma alma se converteu. Não foi agora, foi alguns anos atrás. E ela disse assim: irmãos, irmãs, eu quero me alegrar com as irmãs, porque no domingo à noite uma alma se converteu. Estamos há 2 anos na igreja, o ministério dela com o marido, e ainda não tínhamos uma alma convertida. Ela estava jubilando uma alma em 2 anos. Irmãos, eu vi avivamentos aqui no Acre. Eu vi avivamento em Manaus. Eu vi. Eu trabalhei em Sena e vi um avivamento lá. Esqueci teu nome. Sávio. Eu vi um grande avivamento lá em Sena. A irmã estava lá. Está aqui, que não me deixa mentir.
Que tempo bom, né? Que tempo de alegria. Eu não estou falando só de quantidades, não, irmão. Eu estou falando desse regozijo, desse ânimo, dessa vontade, dessa disposição de querer fazer a obra de Deus. Eu vi um avivamento aqui na igreja do Aviário, na primeira década desse ano. Quem é que é do Aviário? Elias. O irmão também ali foi lá do Aviário, lembra? Tinha o não sei o que do pedal, né? Eu falei Aviário, foi? Cancela Aviário. Calvário, tá, irmãos? Pastor Hélio. Lembra? Paz era uma força, era uma máquina. O Calvário era uma máquina. Causou um impacto aqui no mundo batista regular. Lembra, pastor? Pastor Hélio, um homem incansável. Infelizmente, o pastor Hélio adoeceu. E até hoje, né? Ele sofre as consequências. Mas nós vimos um avivamento acontecer ali. Eu vi um avivamento acontecer em Tarauacá. E também vi o diabo trabalhar lá. Vi um avivamento acontecer em Manoel Urbano, pelo incrível que pareça. A mulher dele é de Manoel Urbano. Manoel Urbano é conhecido, pastor, como cemitério de pastores. Olha só, cidade que não vale nada, né? Bem pequenininha no mundo, no mapa se colocar nem acha. Cemitério de pastores. Por quê? Era pastor indo para lá e pastor caindo. Pastor indo para lá, pastor caindo. Mas não era caindo pelo Espírito, não. Era caindo no pecado mesmo. E ela não está aqui, a mulher dele. Mas nós vivemos um avivamento lá, em Manoel Urbano. E de Manoel Urbano pode vir alguma coisa boa, né? Vivemos um avivamento em Manoel Urbano, irmãos. Um grande avivamento. Pastores hoje, daquela época, estão trabalhando na obra. Os irmãos dela, pastor Marcilo, pastor Marcelo, dentre outros pastores da mesma época, que estão causando um grande avivamento em cena novamente, pastor Marcilo. Como o pastor Marcelo está fazendo um grande avivamento em Apucarana. Pegou uma igreja quase sem ninguém. Hoje a igreja dele tem 3 bancadas e lá em cima uma plataforma lá em cima, que agora chama mezanino, né? Antigamente a gente chamava galeria, né? Fazendo um trabalho incrível. E ele sempre disse para mim, pastor Marcelo, que recente fez aniversário, ele disse, pastor, eu aplico o que nós vivemos em Manoel Urbano. O que nós vivemos em Manoel Urbano. Pastor Marcelo diz a mesma coisa. Ontem eu falei com ele, veio para uma conferência, adoeceu, nem foi para a conferência. Orem por ele. Irmãos, eu vi, e vou dizer uma coisa para os irmãos, eu estou vivendo um avivamento na Emanuel, para a glória de Deus. O nosso pior momento, que foi a pandemia, foi o momento que Deus mais usou para abrir o entendimento dos irmãos, principalmente dos homens, mas também das mulheres. Foi na pandemia que Deus transformou as nossas vidas. Que às vezes eu fico olhando e vendo e não consigo ter uma outra resposta senão Deus. De repente os homens começaram a querer trabalhar. Eu não conseguia um porteiro. Não conseguia. O irmão fica na porta e ficava dois domingos, ele sentava, não queria mais. Difícil. A gente não conseguia uma pessoa para servir, não conseguia. Irmão faz alguma coisa, não conseguia. Irmão, para abrir a porta da igreja. Se essa câmera pega aqui. Eu não tenho chave, eu odeio chave. Mas muitos pastores não estão não, né? Com o seu molho de chave aí, né? Tá, puxa vida, então esquece. Do carro. Vou voltar então. Muitos pastores com molho de chave aqui. O pastor é o porteiro.
Ele abre a igreja, ele fecha a igreja, ele liga o ar, ele liga as lâmpadas, ele apaga as lâmpadas, ele desliga o ar, ele fecha a igreja. Uma encomenda, ele tem que ir lá. Um negócio, ele tem que ir lá também. Ele só veio com o molho daqui. A calça dele chega manchada, bem aqui. Vários pastores eu já vi isso. Eles não são pastores, eles são escravos da igreja. Eles pintam, eles limpam, eles fazem o trabalho da construção, eles são os fiscais da construção, eles são os compradores, eles são tudo, eles carregam as coisas, tudo. E várias igrejas estão matando os seus pastores porque pensam que eles estão recebendo para ser empregado deles. Você sabia que o pastor não recebe da igreja nada? Não. Uma vez um irmão disse, pastor, eu pago o seu salário. Eu disse, você paga o meu salário? De onde? Do meu dízimo. Ah, o dízimo é teu? Irmão, o tesoureiro não recebe mais o dízimo dele não, que é dele o dízimo. Porque até onde eu sei, o dízimo é de Deus. Depois que você entrega seu dízimo, irmão, o dízimo não é mais teu, é de Deus. Inclusive tudo que é teu também, tá? Mas levando em consideração o dízimo, é de Deus. É de Deus. Meu irmão, você não me dá um centavo, eu não te devo nada. O que eu recebo é de Deus. Nunca fui para uma igreja acertando o salário com ela, nunca. Porque no dia que eu sair também não quero saber de nada. Pode aumentar para 100%. No dia que eu disser vou embora, nem olho para trás. Já fui pastor de 3 igrejas, irmão. Eu conheço o Deus que eu sirvo. E eu não preciso estar mendigando de ninguém. E nem preciso estar me passando como coitadinho, não. Eu acredito que quando você crê na obra de Deus, você inverte na obra de Deus. E você vai levar essa obra a lugares altos, porque você quer que ela seja vista para a glória de Deus. A Bíblia diz que não se coloca uma lâmpada em lugar baixo, coloca em lugar alto. Não tem como esconder uma cidade no monte. E é assim que a igreja tem que ser. É assim que tem que ser o nosso testemunho. E os homens da Emanuel arregaçaram as mangas e começaram a fazer e a fazer. E a mulherada não quis ficar para trás, mas aqui no Batista Regular não tem diaconisa, né? E aí como é que a gente vai fazer? Eu digo, realmente não tem. E eu não estou aqui para mudar a roda de redonda para quadrada. Não vou bater cabeça, que eu não sou bode, né? Eu sou ovelha também. Aí nós tínhamos um casal de missionários, de gideões. Tem um casal de gideões na igreja, agora são 3 casais de gideões na igreja, graças a Deus. E nos gideões internacionais, sabe como é que usa o nome das mulheres? Auxiliadoras. Perfeito. As nossas irmãs, elas trabalham como auxiliares. E depois lembrei que isso está na Bíblia, né? Capítulo 1, verso 18 de Gênesis. E as irmãs são uma máquina. Uma máquina, as irmãs. Um dia, elas estavam fazendo comida lá na cozinha. Irmãos, eu entrei, eu pensei que eu estava entrando, era na fornalha de Nabucodonosor, quando ele esquentou para lançar dentro o Sadraque, o Mesaque e o Abednego. Eu digo, irmãs, isso aqui faz mal. Ele disse, pastor, aqui está insuportável. Não, vamos resolver isso aqui. Porque a gente tem que cuidar de quem serve ao Senhor. Vamos colocar ar-condicionado nessa sala aqui. Vamos colocar uma estufa nesse negócio aqui. Não é barato não, tá? Estufa é caro. Ar-condicionado lá, exaustor. Vamos colocar. Vamos ajudar vocês. Ah, agora a gente entra lá. Só comida que é quente. Chega a dar até alegria de poder entrar na cozinha. A mesma coisa os homens. Dando oportunidade e dando qualidade para eles de serviço. Para que eles possam servir ao Senhor. Irmãos, avivamento pode existir hoje. A gente não pode desistir. A gente tem que perseverar. Outro dia, nossos jovens
nós estávamos com 4 jovens no culto. Aí eu tirei uma foto, aí coloquei no grupo dos jovens, o culto da perseverança. Né? Nós éramos 18 jovens, mas só tinha 4. Aí começou a desanimar, aquela que vocês sabem, né? O jovem começa a namorar e só quer saber do namoro, não quer mais saber de nada, né? Não é errado namorar, apesar de não ser bíblico, mas deixa para lá, né? Não é o assunto. Aí, olha aqui a Beth. Aí, a Beth, pastor, já ia pedir a carta. Aí os irmãos, pastor e tal, vamos fazer agora de 15 em 15 dias, vamos fazer uma vez por... Não. É isso que o diabo quer. Nós vamos continuar. Porque esse momento aqui é o momento que vocês têm para vocês poderem estar em comunhão com Deus e poder atrair outros jovens para vocês, então, levarem o evangelho para eles também. Vamos continuar. Vamos renovar o nosso programa? Vamos renovar. Aí Deus me deu uma ideia. Porque eu pregava todo sábado. Sabe o que Deus disse, pastor? Bota eles para pregar. Bota eles para pregar. Porque quando a gente prega, Arthur, a gente tem responsabilidade. Quem ensina tem que viver o que ensina. Como Josias. Aí comecei a colocar para pregar. O namorado da Beth pregou divinamente bem. O Gabriel. Breno pregou divinamente bem. Eu digo, misericórdia. Como esses meninos falam bem do evangelho. Sabe de onde eles aprenderam? OANSE. OANSE. Os primeiros 4 clubes do OANSE, memorização de versículo. Os últimos 2, interpretação e aplicação da palavra. Ontem nós estávamos vendo, eu mostrando para eles que eu sou líder do JV. É como entender a Bíblia, como interpretar a Bíblia. E o VQ7 é como pregar a Bíblia. Cria esboços e tudo, técnicas e etc. de homilética. Enquanto que o JV era hermenêutica. Dali. Um pequeno seminário. Aí coloquei o João, coloquei o meu irmão, coloquei os outros. O próximo é o Mateus, né? Que vai pregar. Irmãos, voltou a vida, voltou o ânimo dos jovens, começaram a reunir-se novamente e começaram então um avivamento. É pequeno, não importa, é o nosso avivamento, irmãos. É o nosso avivamento. Ninguém está vendo isso, mas nós estamos vendo. Nós estamos desfrutando dele. É isso que importa, irmãos. A alegria. Uma igreja, está todo mundo assim. Ninguém quer entrar nessa igreja, não, irmãos. Numa igreja onde não tem ânimo, não tem vibração, ninguém quer entrar nessa igreja. Ninguém quer saber dessa igreja. As pessoas querem alegria. Por isso que a Bíblia diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas vamos lá para o profeta Abacuque, para finalizar. Coloca aqui, irmãos, capítulo 3 do profeta Abacuque. Tem um lado positivo e negativo aqui dessa oração inicial. Positivo, ele queria mudar a sua história. O lado negativo, ele não viu isso. Ele não viu isso. Mas depois se concretizou a sua oração. Como eu disse para os irmãos, pode ser que um avivamento aconteça na nossa vida e que a gente não consiga ver no coletivo. Seria bom as duas coisas, né? Como fez Josias. Mas no caso do Abacuque, a sentença já estava assegurada. Pode passar, irmão. Olha que ele diz assim, ó. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. A sentença do Senhor, no capítulo 1, e no capítulo 2, Deus vai julgar os caldeus pelos excessos. E me sinto alarmado, ele diz, perplexo. Faltou o chão para ele. E ele diz, aviva a tua obra, ó Senhor. Agora, o que chama a atenção é, no decorrer dos anos e no decurso dos anos.
Irmãos, uma semente, ela não é a árvore e nem é o fruto. É só uma semente. E dependendo da semente, para ela virar árvore, ela demora. E para dar frutos, também. Eu não sei que tipo de semente nós somos. Se vai ser aquela semente que vai produzir uma árvore rápido e dar fruto rápido, mas o que importa é que nós sejamos uma semente. E que cedo ou mais tarde, essa árvore cresça e dê muitos frutos. E digo uma coisa, irmãos, isso tem que começar por nossas famílias. Mulher, marido, filhos, eles têm que amar estar na presença do Senhor. Eles têm que amar servir ao Senhor. Eles têm que doar suas vidas ao Senhor. Irmão, nós saímos de um retiro domingo passado, exaustos. Uma vontade de ir para a cama deitar. A vontade era grande mesmo. Não vou mentir, não. Aí o irmão disse, pastor, você vai para onde? Eu vou para a igreja pregar, que eu tenho que pregar na igreja à noite. Alguém pode dizer, pastor, isso é besteira. Não, irmãos. Eu estou ensinando para a igreja que nós temos que dar o nosso tudo, o nosso máximo, sem nenhuma reserva. Sabe por quê, irmãos? Eu vi no mundo muitas pessoas bebendo a noite toda e no outro dia ir trabalhar. Quantas vezes eu não vi isso no mundo? O cara beber a noite todinha, toma um banho e vai para o trabalho. Por que eu não posso, depois de um retiro, ir para a igreja adorar a Deus e ainda ter o privilégio de pregar a sua palavra? Por quê? Aí as meninas disseram, pai, podemos ficar? Eu digo, pode. Amanhã vai ter aula. Pode ficar. Aí eu deixei elas em casa e fui deixar os demais irmãos na van. Quando eu voltei, era só para tomar banho e trocar de roupa. E já pegar a Ana, que chegou atrasado na igreja. Já era 6h15 quando nós chegamos na igreja. O culto começa às 6 horas em ponto. Aí eu entrei em casa, tomei banho, estava me arrumando. As duas estavam prontas. Estou dizendo iam ficar? Bora, pai, resolver. A gente atrai. A gente atrai. Se você der corpo mole, todo mundo vai dar corpo mole. Se você for altivo, se você for revigorado, o pessoal pode estar morrendo, meu irmão, mas eles vão te acompanhar. Isso já aconteceu na Bíblia. Quando o Davi voltou, depois de ter sido expulso do exército filisteu, chegou em Ziclag, a cidade tinha sido tomada pelos amalequitas, ele pegou os seus 600 homens e ia, e o pessoal, não, peraí, nós estamos cansados. Então, peraí. Se esse aqui vai morrer, deixa aqui. Ficou uma turma, 200 homens. 400 ele levou também cansados. Chegou lá, desbaratou todo mundo, trouxe o que era seu e depois ainda compartilhou com os cansados, né? Porque tem realmente gente que não aguenta. Mas tem aqueles que, se olharem para ti, nunca vão te abandonar, que nem fizeram os exércitos do rei. Nunca vão te deixar na mão. Quando a gente não dá corpo mole, meu irmão, o pessoal acredita em ti. Às vezes, eu fico preocupado quando as pessoas dizem, pastor não trabalha. Eu queria que você passasse um mês comigo. E não desista no segundo dia. Porque eu vou te amarrar em mim. Colocar uma algema em mim. Vou dizer uma coisa para os irmãos. Realmente tem muitos pastores que não trabalham. Segunda-feira é folga, terça não tem culto. Logo, quarta-feira é folga, logo, quinta-feira tem culto. Ele vai trabalhar. Sexta-feira não tem culto, logo. Sábado não tem culto, logo. Ou então a maioria não acompanha os jovens. Ele vai trabalhar domingo. É assim que as pessoas pensam. É assim que as pessoas pensam. E muitas vezes é verdade. E por isso que muitas vezes as igrejas estão do jeito que estão.
A gente não pode construir um complexo desse, irmãos, para usar 5 horas por dia. A gente não pode. E várias pessoas já chegaram para mim dizer, pastor, para. Está demais. É muito programa, é muito isso, é muito aquilo. Realmente, o programa, quando não tem sentido, deve fechar mesmo e acabar. Mas enquanto Deus estiver me convencendo que o que a gente está fazendo é o certo, e que está trazendo alegria para a igreja, comunhão para a igreja, crescimento para a igreja, nós vamos continuar. E eu sei, irmãos, que no dia que a gente falhar, que a gente desistir, deixar de buscar a Deus, tudo isso que a gente está vivendo se acaba. Sabe por que eu digo isso para os irmãos? Porque Manuel Urbano, quando eu olho para a igreja e vou lá, é como se fosse uma casa abandonada. Quem foi recentemente em Manuel Urbano vai ver. Você foi lá recente, Salve? Não está como abandonado? Não sei se já pintaram ontem. Abandonado. As pessoas que estavam lá conosco já não estão mais. Irmãos, isso dá uma tristeza na gente. A gente lutou tanto. Deu tanto suor. Mas não há uma sucessão. Igreja. Deus pode avivar a sua obra. No decorrer dos anos, no decurso dos anos, fazendo-a conhecida, ele disse, da tua ira, lembra da misericórdia. Lembra da misericórdia. E nós vimos que Deus lembrou da misericórdia. Um rei, para ver se arrependia, não deu certo. O outro rei, para ver se arrependia, não deu certo. O terceiro rei, para ver se arrependia, não deu certo. Então disse Deus, não tem o que fazer. É cumprir com a sentença. Leiam Lamentações um dia com calma. Os irmãos vão chorar. Lamentações é o livro que fala do que aconteceu durante essa sentença. Foi registrado pelo profeta Jeremias. Eu até coloquei aqui que tem os detalhes. Que pena que a gente não tem tempo para poder avaliar cada um deles. E muitas vezes eu fui para casa sexta, fui para casa ontem, sábado, frustrado. Por causa de tempo, né? Antigamente, antes, lá de Estônia, um culto era 3 horas de palavra. 3 horas de pregação. Hoje, 1 hora, ninguém aguenta mais. Vamos ficar em pé? Já que a gente não está aguentando mais, tá bem, né? Quem consegue levantar ainda, hein? Pastor, que Deus aplique a sua palavra em nossos corações, o nosso Deus.